Vamos lá, meus amores. Hoje a gente vai ver a reta numérica, tá? Na nossa última aula a gente viu sobre os números positivos e os números negativos, ok? Lembra que número positivo é quando eu tenho alguma coisa. Número negativo é quando a pessoa perde, ou a gente está falando de profundidade, ou a gente está falando de temperatura abaixo de zero, certo? Então ele tem várias situações para acontecer os números negativos, tá? Essa matéria é uma matéria complicada, certo? Assim, normalmente as minhas turmas sempre apresentam um pouquinho de dificuldade, mas é normal, tá? É normal. Porém, a gente já tem tudo acontecendo do jeito que está acontecendo e as aulas vão ser virtuais, certo? Então, assim, eu vou bem devagar nesse conteúdo sobre números inteiros. Eu vou colocando uma matéria por vez, vou botando exercício. Então, eu preciso que vocês, se tiver alguma dúvida, me chamem. Não deixe para tirar dúvida depois, porque cada vez vai aumentando mais um pouquinho. Por exemplo, na aula passada a gente viu sobre números positivos e negativos, aonde que a gente tem positivo e aonde a gente tem negativo. Beleza. Hoje a gente vai ver sobre a reta numérica e vamos aprender a comparar os números negativos, tá? Ou seja, para saber se o número negativo é maior ou menor que o outro, certo? A outra matéria sobre isso já é fazendo as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. E elas têm regras para acontecer, certo? Então, eu preciso que vocês, caso tenham alguma dúvida, para me perguntar, me procurar, não deixem essa dúvida passar, tá? Porque essa dúvida de agora, quando eu for para outra parte da matéria, pode complicar a sua vida. E não é isso que eu quero, tá? Então, vamos lá. A reta numérica, ela não tem começo e não tem fim, tá? Então, ela tem continuidade para os dois lados, tanto que aqui tá setinha, tá vendo? Tem setinha aqui, deixa eu botar aqui um negocinho para marcar. Tem setinha aqui e tem setinha aqui, certo? Eu vou ter os números positivos sempre do lado direito e os números negativos sempre do lado esquerdo. E no meio eu tenho o zero, que a gente chama isso de origem da reta, tá? Mas vamos lá. Bom, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, que a gente já tinha visto isso. O número é considerado inteiro quando não apresenta casas decimais, ou seja, número com vírgula. Pertencem a esse conjunto os números inteiros positivos e os números inteiros negativos e o zero. Lembrando que o zero ele não tem sinal. Não pode, tá? Ele nem é positivo e nem negativo. Nunca foi e nunca será. Vamos lá. Reta numérica. Uma reta numérica do conjunto dos inteiros é infinita, ou seja, ela não tem começo e não tem fim, certo? Representamos essa ocorrência colocando uma seta para os dois lados da reta. Então, tá aí embaixo, né? Os números na reta numérica são dispostos em relação ao zero. Assim, os números positivos ficam do lado direito da reta e os negativos do lado esquerdo. O lado positivo é organizado de forma crescente, ou seja, do menor para o maior, certo? Por este motivo que aqui eu tenho zero, né? O zero vai dividir a reta ao meio praticamente, vamos dizer assim, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, isso continua. Mais 6, mais 7, mais 8, tá? Eu não poderia colocar 8, 7, 6, tá errado. Sempre do menor para o maior. Já os números do lado negativo da reta são organizados de forma decrescente, isto é, do maior para o menor. Bom, então a gente tem aí primeiro passo dos números negativos, tá? Que vocês têm que entender isso. Bom, na reta numérica eu vou colocar lá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por que ele me falou que é do maior para o menor? Sei que eu tenho menos 1 e lá do outro lado eu tenho menos 5. Pô, o 5 não é maior do que 1? O 5 é maior do que 1 se ele for positivo. Agora, nos números negativos isso não funciona, tá? Vamos lá, vamos ver aqui embaixo. Em relação aos termos negativos, podemos chamá-los ainda de mais negativos ou menos negativos em relação ao zero. Por exemplo, o número menos 5 é mais negativo em relação a menos 1. Por quê? O menos 5 está mais distante do zero na reta numérica. Vamos lá.
o número menos 2 é menos negativo em relação a menos 4. Por quê? O número menos 2 está mais próximo do zero. Resumindo, quanto maior quanto o número estiver mais distante do zero, menor ele será. Por isso que eu coloquei aqui embaixo menor número. Por quê? Eu tenho menos 9 e eu tenho menos 3. Isso eu já estou fazendo a comparação dos números, tá? Eu estou querendo saber quem é maior e quem é menor em relação a dois números negativos. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Olhando a reta, quem está mais próximo do zero? O menos 3 ou o menos 9? O menos 3, né? Então, aqui, ó, do menos 3 até o zero eu tenho essa distância, né? Do zero até o menos 9 eu tenho essa distância, certo? Então, quanto mais próximo do zero, o número negativo ele é maior. Quanto mais distante do zero, o número negativo ele é menor. Foi? O número positivo não funciona assim. O número positivo continua normal. Quanto mais distante, mais perto do zero, ele é menor. E quanto mais distante, ele é maior, tá? Então, tem essa diferença. Números positivos, vamos voltar. Números positivos, quanto maior, mais pertinho do zero ele tiver, ele é menor, ok? Então, o 1 ele é menor que 8, foi? Então, se tiver mais distante do zero, ele é maior número, tá? Agora, no número negativo, quanto mais perto do zero ele tiver, por exemplo, menos 1. Menos 1 ele é maior do que menos 6. Por quê? O menos 6 ele está mais distante do zero, tá? Então, os números negativos, sempre quem está mais perto do zero é maior. Quem está mais distante do zero é menor, tá? Ao observar todos os termos de uma reta numérica, é possível concluir que a ordem geral da reta ela é crescente, pois os números são organizados do menor para o maior. Na imagem da reta acima, no caso abaixo, né? Na outra reta, desculpa. Temos que menos 9 é o menor número representado na reta numérica. Claro que ele não é o menor número. Ele é o menor número que está aparecendo pra gente, né? Porque a reta aqui, tá vendo? Ela para no menos 9. Porém, ela para pra gente enxergar. Mas isso continua, tá? Então, não significa que o menos 9 é sempre o menor número. Bom, vamos lá. Vamos para alguns exemplos aqui, tá? Organize os números do conjunto A na reta numérica. Então, eu tenho o conjunto A. Eu tenho os números menos 2, mais 6, menos 9, mais 8. Certo? Então, tem a reta, beleza? As respostas são os números que estão de vermelho, tá? Ele tem a reta, mas ele te deu a reta com alguns números faltando para você organizar. É só você colocar na ordem. Eu aconselho a fazer sempre os números positivos primeiro, depois você faz o negativo. Ou fica a seu critério, tá? Isso não é uma regra, não. Então, aí ele só completou com os números que estavam faltando. Bom, as temperaturas na maior parte dos países é medida em graus Celsius. Existem alguns países que são muito frios, como Islândia, com temperaturas que chegam a menos 40 graus Celsius. Perceba que quando a gente está falando de temperatura, o sinal sempre fica na frente do número. Em todos os casos, o sinal vai ficar na frente do número, tá? A não ser que se a gente estiver falando sobre dinheiro, primeiro vai vir o sinal, depois é o RS cifrão, tá? E o número, claro. Bom, na Mongólia, com temperaturas que chegam a menos 20 graus. E aí? Islândia e Mongólia, quem faz mais frio? Eu tenho menos 40 e menos 20. Quem é maior? Maior ou menos 20, certo? Por quê? Porque ele está mais próximo do zero, tá? Canadá, que chega a apresentar de noite temperaturas de menos 39 graus Celsius. E Groenlândia, com temperaturas de até menos 9 graus Celsius. Organize todas as temperaturas de uma reta numérica e indique qual país é menos frio e qual país é mais frio. Bom, então o que ele fez aí? Ele indicou, né? Tá uma reta numérica. Ah, mas a reta numérica não era deitada? Ela pode ser em pé também, tá? Bom, então ele botou lá 0 graus, né? Como eu só tô trabalhando com número negativo, eu não preciso colocar os números positivos que não tem necessidade, não vou usá-los. Bom, botei o 0 lá. Menos 5, menos 9, tá? Groenlândia. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 39, menos 40. Bom, quem faz mais frio?
Ou seja, quanto maior o número, ou seja, estiver mais distante do zero, mais frio ele vai fazer, né? Porque o número é menor, ou seja, a temperatura vai ser muito menor do que na Groenlândia, beleza? Então, aqui na Islândia é o país que faz mais frio. E na Groenlândia, menos frio, tá? Porque aqui eu tenho -9 e o -9 ele está mais próximo do zero. Ok? Bom, antecessor e sucessor de números negativos. Preste atenção no seguinte. Antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois, beleza? Isso continua igual, tá? Só que nos números negativos vai mudar um pouquinho. Por quê? Bom, vamos ver o número positivo primeiro. Antecessor de 3 é 2 e o sucessor de 3 é 4. Normal, tá? Agora, quando a gente está trabalhando com o número negativo, certo? Eu quero aqui o -3, tá vendo? Deixa eu pegar o laser. Eu tô aqui com -3, ok? Quem tá antes do -3? -4. Quem tá depois do -3? -2. Então, no número negativo, o antecessor é sempre um número a mais do que ele. Por exemplo, se eu tenho 3, o número a mais do que ele é -4, tá? Se eu tenho o número -5, um número a mais do que ele, ou seja, o antecessor dele é um número a mais, não é isso? 5 menos 6. E o sucessor é sempre um número a menos. Então, se eu tenho -5, se eu tô vendo -5, o sucessor dele é -4, ok? Quando tá expresso os números na reta numérica, fica mais fácil para vocês enxergarem isso. Porém, nem sempre vai ter uma reta numérica, a não ser que você faça, para você conseguir enxergar isso, tá? Então, gravem o seguinte. Antecessor de número negativo é sempre um número a mais. Sucessor de número negativo é sempre um número a menos, ok? Antecessor e sucessor de número positivo continua a mesma coisa. Representação na reta numérica. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nesta representação, a distância entre dois pontos consecutivos, que tem uma sequência, né, é sempre a mesma. Os números que estão a uma mesma distância de zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, o -4 é o simétrico de 4. Por quê? Eles estão à mesma distância do zero, tá? Então, vamos lá. -4, ele está à mesma distância do zero e o zero está à mesma distância do 4, certo? Então, eles são números simétricos. O que são números simétricos? É o mesmo número, apenas com um sinal trocado. Se para você tá aparecendo lá, por exemplo, dê os números simétricos, calcule os números, não, represente os números simétricos abaixo. Eu tenho lá o número -3. Qual o número simétrico dele? 3. É o mesmo número com um sinal diferente, certo? Se eu tivesse lá o simétrico de 5, -5, tá? É sempre o mesmo número com um sinal trocado. Se ele estiver positivo, o simétrico dele é negativo. Se ele estiver negativo, o simétrico dele é positivo. Sempre ao contrário. Módulo ou valor absoluto. O módulo ou valor absoluto de um número representa a distância desse número à origem, isto é, do ponto zero, da reta real. Por exemplo, a distância em que o número 6 está da origem é 6 unidades. Mas a distância em que o número -6 está da origem também é 6. Aqui a informação é importante reter que uma distância é sempre positiva ou zero. O símbolo utilizado para representar o módulo consiste em duas barrinhas verticais. Vamos ver aqui. Vamos lá. O que é o módulo? Indicamos o módulo, o valor pode ser nos dois nomes, tá? O valor absoluto de um número da seguinte forma. Então, ele sempre vai ter duas barrinhas, tá vendo? Duas barrinhas aqui e vai ter um número aqui dentro, tá? Então, como é que a gente vai ler isso? Módulo de -2. Como é que eu calculo isso? É a mesma coisa que a distância que a gente viu no slide anterior, né? Bom, eu quero módulo de -2, então tô aqui. Módulo de -2. A quantos de distância que ele tá do zero? 2. 2 unidades, ó. 1, 2. O módulo, ele sempre vai ficar com valor positivo em todos os casos. Ah, mas e se ele já for positivo dentro do módulo? Continua positivo. E se ele for negativo? Vira positivo, tá? Sempre é o mesmo número com sinal positivo. Então, percebam que tem diferença em números simétricos e módulo. Simétricos é com o mesmo número com sinal trocado. Módulo é o mesmo número sempre positivo, ok? Bom,
Aí a gente tem os exercícios das páginas 133 até 139. Eu estarei no chat, estarei no WhatsApp. Então, assim, não tem o porquê vocês ficarem com dúvida, tá? Se for necessário, a gente bota o exemplo no quadro, grava vídeo, mas eu preciso que vocês entrem em contato comigo para caso vocês tenham dúvidas, tá? Beijos.